Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e eu estou fazendo esse vídeo hoje porque algumas pessoas começaram a me questionar a respeito de um dividendo gigantesco que a Vale disse que ia pagar. Como vocês sabem, eu tenho já uns vídeos sobre dividendos aí bastante vistos por vocês e algumas pessoas questionaram o que se faz numa hora como essa. As dúvidas mais comuns das pessoas são: eu devo comprar e vender no dia seguinte? Eu devo esperar para comprar? Eu devo esperar para vender? Quer dizer, eu vou tentar endereçar essas dúvidas todas aqui em 3 pontos. O primeiro ponto já foi tratado no vídeo, em que eu mostro que, teoricamente, sem considerações tributárias, não existe arbitragem possível com essas datas de pagamentos vultosos. A arbitragem, para quem não lembra, é uma operação de ganho positivo e risco zero. Normalmente é feita com preços diferentes do mesmo ativo em mercados diferentes. O segundo ponto é discutir o que o mercado leva em consideração quando esses dividendos vultosos aparecem de forma inesperada. O que significa uma empresa se livrar de caixa na proporção de 10% do seu valor de mercado, como é aproximadamente o caso da Vale. E o terceiro ponto, que eu acho mais importante, que não foi abordado nos outros vídeos, nenhum vídeo meu, são as implicações tributárias de comprar na data com e vender na data X. Bom, de início, pessoal, vale fazer aquele merchanzinho, né? Para quem já leu, muita gente já leu os meus livros, mas vale a pena colocar que essas histórias e tudo que eu falo aqui sobre tributação, sobre ações, sobre métodos fundamentalistas, eu coloquei no meu livro O Mercado de Ações em 25 episódios, que é um best-seller nacional. E o livro Quanto Custa Ficar Rico é um livro para você organizar a sua vida financeira, sempre com foco em não empobrecer e continuar enriquecendo. A Vale declarou isso no dia 16. No dia 17, a ação aconteceu o que normalmente acontece num momento como esse, né? Acho que o professor Alexander Elder, eu traduzi um livro dele, não fiz a revisão técnica do livro dele, que ainda aparentemente ainda não está disponível. Ele costuma dizer que o começo do mercado, o começo do pregão é onde operam as pessoas com menos informações. E o final do pregão é onde operam mais os profissionais. Então o que aconteceu no dia seguinte da Vale foi que ela subiu pra caramba, né? Provavelmente muita gente querendo participar dessa distribuição gigantesca de dividendos, e depois desabou no final do dia. Isso mostra com clareza que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ela. Não dá para isso é uma operação especulativa, né? Quando você quer participar de um evento que você não está, por exemplo, você não é acionista da Vale, você não vai receber aquele dividendo, mas você quer participar daquilo, vira um movimento totalmente especulativo. A ação, por exemplo, bateu quase R$ 89 e caiu a 86 no mesmo dia, no dia seguinte que fez a declaração. Então a gente não sabe se ela vai chegar, vai que tem mais 2 ou 3 notícias ruins aí no fim de semana, no Brasil, a ação desaba. No momento que eu estou fazendo isso, a gente não sabe ainda qual é o valor de fechamento da Datacom, que seria dia 22, e vai que isso aí tem uma queda ainda maior, ou uma alta então ainda maior. Então não tem a menor condição de você, vou entrar hoje para aproveitar aquilo. Você pode fazer isso e ela cai 10%. Mas eu vou usar como exemplo aqui, para a gente fazer todas as contas, inclusive, uma hipótese de que a Vale feche, como ela vai distribuir R$ 8,10 de dividendos, eu vou supor que ela vai ser negociada como último preço a R$ 88,10. Para quê? Para a gente fazer uma conta facilzinha. O que você precisa entender é que a Bolsa faz um ajuste para o dia seguinte. Existem duas coisas numa ação com. Existe um dividendo já declarado, que é um direito para quem virar do dia 22 para o 23 como sócio. É um direito de R$ 8,10. Existe o direito de participar da vida social da companhia, né? Participar das assembleias, etc., ser sócio, participar dos dividendos futuros, que são os R$ 80 que sobram. Então tem duas coisas, dois direitos na ação no dia anterior. 8,10, que se você permanecer de 22 para 23 você vai receber, e os R$ 80, que é o que a empresa realmente vai valer depois de entregar para você 40 bilhões de reais de caixa, que equivalem a R$ 8,10 por ação. Então você vai fazer o quê? No dia seguinte, você comprou ela por R$ 88,10. Você tem o valor da empresa e o valor do dividendo já declarado. No dia seguinte, esse valor do dividendo já declarado não existe mais. Quem comprar a empresa naquele dia não ganha mais. Então você tem essa possibilidade. Se você fizer isso, se você comprar por R$ 88,10 para vender no dia seguinte, eu quero só o dividendo da Vale. É uma ideia, vocês vão ver que do ponto de vista tributário é uma ideia que pode fazer sentido, mas do ponto de vista teórico, em princípio, como ela vai no dia seguinte começar, presta atenção, a gente não sabe qual vai ser o preço de abertura, porque o preço de abertura é um leilão. Então o que a Bolsa diz é o seguinte, essa empresa fechou no dia anterior a R$ 88,10, só que eu vou considerar apenas
o valor do direito de participar da vida social da companhia, que é o direito de ser sócio dela, porque os 8 e 10 já morreram. Então ela vai funcionar como se no dia anterior ela tivesse fechado a R$ 80. Então você agora está numa situação, se você quer vender, eu quero só embolsar aquele dinheirinho ali. Se você quer vender a R$ 80, você pode vender a R$ 80. Você pode vender a 80 e 50, a 81, você pode vender a 79 e 60. Você não faz a menor ideia de qual vai ser o preço de abertura do dia seguinte. Então, do ponto de vista teórico, como eu já falei em outros vídeos, não faz muito sentido. Bom, pessoal, quando eu dou as minhas aulas de CAPM, a gente divide o risco do ativo em risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático é um risco que atinge um monte de empresas, às vezes o mercado inteiro. Você simplesmente vai tomar o baque, né? Algum problema macroeconômico, algum problema político, etc. Não tem muito o que fazer, algum problema na China e tal. E o risco não sistemático é o risco da própria companhia. Então, no momento que a empresa diz que vai distribuir um volume gigante de dividendos, 40 bilhões de reais, ela vai tirar do caixa dela 40 bilhões de reais, a gente tem que perguntar o seguinte: como é que o mercado vai enxergar isso? O mercado pode encarar, por exemplo, para ser uma coisa não pessimista, ele pode achar o seguinte: a empresa está achando que ela não consegue reinvestir para manter aquela margem, ou seja, ela tem um tamanho que não deve crescer, pelo menos nesse momento. Mas não significa que ela vai perder margem, não significa que ela vai ficar pior. Então o que ela está fazendo é distribuindo esses 40 bilhões de reais para que o acionista dela use em outros investimentos, ele próprio diversifique. E nesse caso pode ser que o mercado ache que não fede nem cheira, ou até ache uma boa, entendeu? Ele vai continuar sócio de uma empresa que tem mais ou menos o mesmo perfil e vai ganhar um dividendo gigantesco. Pode ser, mas pode ser também que o mercado interprete isso como uma indicação de que, cara, o futuro para o meu mercado vai ser um futuro extremamente difícil, não tem opções de compra de ações de outras empresas, de joint ventures, de fusões, de aquisições, absolutamente nada. Então eu não tenho o que fazer com esse caixa num horizonte próximo e eu não tenho condição de garantir esse retorno de patrimônio líquido. Se o mercado enxergar isso, talvez o mercado queira fugir da ação. Uma outra opção é o mercado começar a encarar a Vale como talvez o futuro da Vale como uma empresa com uma ação de viúva. Nada disso a gente sabe. A gente não sabe o que o mercado vai comprar como versão ou vender como versão. Não faz a menor ideia, né? Então, por isso que quando você for participar de uma coisa dessa, acho que a primeira, já falei isso no começo, eu vou repetir de novo, a primeira coisa que você tem que decidir é se essa empresa é uma empresa que deve constar no seu portfólio ou não. Porque vai que eventualmente você entra para fazer essa flipada, que como eu te falei, em tese você não tem como ganhar nada, desconsiderando questões tributárias, e você no dia seguinte, quando vai vender, ela cai para 79, 78,50. Aí você fala, não, eu quero continuar com essa empresa para o futuro, não tem problema, eu confio nela, li os releases de resultado, como, né, se você for investidor de longo prazo, talvez isso tudo que a gente está falando aqui não faça tanto sentido, mas como existe muita gente com essa dúvida, eu acho que vale a pena endereçar. Esse segundo ponto é especulativo, a gente não sabe o que o mercado pensa a respeito disso. Pode ser que do ponto de vista tributário você tenha algum ganho nessa operação de flip. Ainda assim será especulativo. Me acompanha. Uma estratégia seria cobertura de ganho de capital passado. Vamos colocar direto um exemplo para vocês entenderem o que é. Suponha que você tem um ganho de capital acumulado em sua carteira de R$ 5.000, uma carteira que você vem acumulando há muito tempo. Você pode tentar reduzir esse ganho comprando Vale com significa Vale que tem os direitos, e vendendo Vale X. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Sempre pensando no nosso exemplo anterior, de 88,10, vamos supor que você compre 600 ações no último dia da cotação com, perfazendo então R$ 52.860. No dia seguinte, você terá garantidos R$ 4.860 de dividendos, e você vai vender as ações, vamos dizer que você tenha conseguido vender por R$ 80, ou seja, não houve nenhuma movimentação, a empresa abriu exatamente pelo preço de fechamento do dia anterior que a bolsa ajustou. Nesse caso, o que vai acontecer com você? Como a regra de cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital é custo de aquisição, isso representará uma perda de R$ 4.860, que você vai poder abater dos R$ 5.000 de ganho de capital acumulado. O que significa isso? Que você teria um imposto a pagar na sua carteira de R$ 750, que é 15% de 5.000, e ele vai passar a ser apenas de R$ 21, porque o seu ganho agora caiu de 5.000 para 140. Então, gente, isso é uma operação perfeitamente normal, perfeitamente legal, não tem absolutamente nada de errado, e você consegue usar isso para você reduzir o seu ganho de capital no passado.
Quais são os riscos? É por isso que eu falo, se você não quer a ação na sua carteira, não faça. Se você quer ação na sua carteira, tudo bem. Aí não vou discutir, porque se você não conseguir vender pelos R$ 80, você simplesmente guarda ela porque você quer ter ela naquele preço na sua carteira. Maravilha. Mas se você conseguir fazer essa operação, você zerou um imposto no passado, né? É óbvio que essas operações todas com impostos só fazem sentido para volumes grandes, né? 10% de dividendo, 12% de dividendo, ou quando você tem um ganho de capital enorme, você tem, sei lá, R$ 500 mil em renda fixa, eu vou aproveitar para fazer essa operação aqui para zerar 50 mil de imposto de ganho de capital que eu tenho que pagar imposto. Aí sim, aí vale a pena você fazer. Agora, para miudezas, etc., nem faz sentido porque você já está vendendo. Quem tem carteiras pequenas e quer manter isso, já está vendendo no limite de R$ 20 mil, né? A gente tem que sempre considerar que as regras tributárias podem mudar, mas enquanto eu faço esse vídeo aqui, você pode vender até R$ 20 mil sem ter que pagar imposto de renda no seu ganho de capital, né? Mas isso aqui funciona para quando você tem grandes volumes e funciona para quando sempre, se você falar de 0,5% de dividend yield de distribuição, é irrelevante, mas 10%, 12%, aí pode ser que você tenha essas oportunidades quase de arbitragem. O grande risco que você vai ter você tem um ganho aí de 700 e poucos reais, R$ 729, que dá tipo 1,4%, 1,38% em cima do investimento inicial que você fez, que foi 52 mil e uns quebrados. Tá? Se a ação cair 1,4%, 1,5%, você certamente no fechamento você não vai ter um ganho patrimonial. Tá? Então, assim, tem que ficar atento, porque se você não quer ficar com a empresa, o risco é gigantesco. Se você quer ficar com a empresa, ótimo. Agora continua, vamos para a segunda estratégia. Eu quero ter, não tenho vale na carteira e quero ter vale na carteira. Eu compro antes ou compro depois? Essa é razoavelmente fácil da gente entender. Você deve comprar antes, e vou explicar por que você deve comprar antes. O seu custo de aquisição comprando antes vai ser de R$ 88,10, na hipótese que a gente está fazendo, tá? Que a gente não sabe exatamente qual vai ser o valor. E não de 80. Ou seja, para você começar a ter um lucro tributável, a ação teria que subir mais de 10%. E a última estratégia seria: não quero mais vale na carteira, vendo antes ou depois. O ideal é que você venda depois, porque o preço de venda que vai constar para ter a base do seu imposto vai ser R$ 80 e não R$ 88,10. 80 é o valor que você conseguir vender, né? Em ambos os casos você terá menos imposto a pagar. Então, em conclusão, pessoal, não dá para garantir absolutamente nada, como praticamente tudo que a gente tem na bolsa, né? Mas as técnicas são essas. Algumas coisas, na realidade, o que eu quis transmitir para você foi padrões de racionalidade no processo decisório do investidor. Mas aí é sempre uma decisão de cada um, sempre o nível de especulação que cada um quer entrar, e certamente isso aí vai depender da situação específica que você se encontra, etc. Mas não há nenhum milagre, não há nenhum ganho fácil, tudo tem risco.